Bom dia, Carla, Cristiano. Bom dia. Estou aqui colocando o texto já para nós estudarmos, que é Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41. Já vou fixar aqui o nosso tema hoje. Bom dia a todos, pastora Edila, pastora Ana, pastora Beth, só pastora aqui. Nilza, que bom que vocês estão aqui, minha mãe também. Mailine, Andréia, bom dia a vocês, que bom que a paz do Senhor ocupe os nossos corações e nos dirija também nesse dia, que é um feriado. Mas eu tenho colocado para mim que de segunda a sexta-feira, eu estarei aqui às 7 horas da manhã compartilhando da palavra de Deus, porque é importante conversarmos sobre ela, permitirmos que os nossos corações recebam essa boa semente todos os dias pela manhã. Então hoje, ainda que seja um feriado, nós estamos aqui, mais um dia, ouvindo a palavra do Senhor. Se você quiser, convide o seu familiar agora, seus amigos, para que também ouçam a palavra de Deus. É muito importante que a gente busque a palavra do Senhor. Eu sei que hoje é um feriado, provavelmente muitas pessoas estão dormindo, mas estamos aqui. O importante é que nós estamos aqui diante da palavra dele, podendo ouvi-lo. Eu já coloquei o texto aqui, fixei para vocês, Marcos capítulo 4, do 35 a 41, e eu quero ler para você. E depois que a gente ler a palavra de Deus, eu quero conversar com você sobre ela. Nós vamos orar, claro, e vamos conversar sobre essa palavra tão especial. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, do 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus para as nossas vidas. Bom dia, Lucas. Amo também a sua vida, viu? Que Deus abençoe muito o seu coração. Estou vendo a Sônia aqui também, minha irmã Teimara. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Quero falar com o Pai nesse momento, com o nosso Pai, pedindo a Deus que Ele abençoe as nossas vidas nesta manhã. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Senhor, como é bom estar aqui diante da Tua palavra todas as manhãs, tentando compreender o Seu projeto para as nossas vidas, o Seu reino, tentando compreender, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, nos alimente profundamente dela, Senhor. Guie os nossos corações, é o que nós te pedimos, oriente as nossas vidas. No nome de Jesus, nós te pedimos que os versos que nós acabamos de ler sejam sementes lançadas no nosso coração e que elas encontrem, Senhor, boa terra. No nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Veja, gente, depois de um dia de muito trabalho, eu fico imaginando Jesus. Vem lá no início do capítulo 4, diz que ele estava à beira-mar, ele começou a ensinar à beira-mar, lá no verso 1 do capítulo 4. E uma numerosa multidão se reuniu, sempre se aglomeravam perto dele,
e ele estrategicamente se colocava num barco para proclamar o evangelho à beira-mar. Estratégico. Ele tinha que fazer isso. Não sei se vocês se lembram, mas no capítulo 2, em Cafarnaum, ele cura um paralítico que é levado por 4 homens até a presença dele. Eles descobrem o eirado e o colocam no ponto correspondente onde Jesus estava. Porque as pessoas se aglomeravam, porque elas sabiam que se elas encostassem suas mãos na orla de suas vestes dele, emanava poder para expelir demônios, para curar toda sorte de enfermidades, porque ele levantou paralíticos, ele fez surdos ouvirem, cegos enxergarem. As multidões se aglomeravam. E ele colocou-se no barco e passou a proclamar o reino de Deus através de parábolas. Nós estudamos todas as parábolas na semana passada. Então, se você perdeu as ministrações, os devocionais que foram realizados sobre as parábolas, na semana passada, está tudo guardado aí no IGTV. Nós estudamos cada uma das parábolas. Agora veja, nós estamos no capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35. Já estudamos até aqui. Hoje encerramos o capítulo 4 de Marcos. Jesus estava cansado. Depois de um dia intenso de trabalho, naquele mesmo barco, ele foi para uma outra região. Uma região diferente. Sim, porque o convite que ele faz aqui aos discípulos não é qualquer convite. Ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de pregar esta passagem aqui na minha igreja, na segunda igreja batista em Petrópolis. Não é tão simples. Ele disse assim para os seus discípulos depois de um dia cansativo de trabalho, de intensa evangelização, proclamação do reino através das parábolas, dessas histórias extraídas da vida cotidiana. Depois de um dia de intenso trabalho, ele diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. E isso não é simples. Isso requer de nós coragem. Assumir as implicações do Evangelho, porque na travessia da vida as tempestades são inerentes, os ventos contrários são inerentes. Veja só, deixar o lado ocidental do Mar da Galileia e atravessar para o lado oriental significa deixar uma área predominantemente judaica para uma grande viagem. Alcançar os Gerazenos, alcançar Gerasa, uma região predominantemente gentia. Veja, o deslocamento do conforto judaico, da cultura judaica, da língua judaica para um outro mundo. Essa travessia não era uma travessia simples. É uma travessia que requer daqueles que assumem corajosamente o caminho, o barco, as tempestades, os ventos contrários, a coragem. A coragem de atravessar para o outro lado, porque lá do outro lado teremos endemoniados. Mas Deus também quer os endemoniados, mas não é simples. A travessia não é simples. Por quê? Porque no meio dessa travessia, nós temos os ventos contrários provocados pelos ventos que vinham dos montes, principalmente do Monte Hermon, sim, que situava a 48 quilômetros dali. Os ventos do Hermon, o Hermon é um monte alto, sim, 2.800 metros de altura. Os ventos vinham do monte, se encontravam com o ar quente do Mar da Galileia. O Mar da Galileia está a 213 metros abaixo do nível do mar. Então, os ventos do Hermon encontravam-se com o ar quente da Galileia e provocavam grandes tempestades. É interessante observar que pescadores experientes se amedrontam, se sentem ameaçados pelos ventos. Por quê? Porque na travessia é inerente, na vida é inerente as condições contrárias. Nós não podemos interpretar o Evangelho, as nossas vidas, a existência humana, ocultando as tempestades, os ventos contrários, os ventos que vêm do Hermon e se chocam com o ar quente acima do Mar da Galileia, porque isso faz parte da vida.
Isso faz parte da vida e nós temos que atravessar, temos que assumir a coragem de ir além, porque o evangelho não pode ser asfixiado pelos espinhos. Nós estudamos isso nas parábolas. Sim, o evangelho não pode ser asfixiado pelos espinhos. As perseguições, as angústias que são inerentes não podem sufocar. Não podem sufocar. As paixões humanas, as riquezas, o status, veja, os espinhos não podem sufocar. As raízes precisam encontrar terra solta. Não podem se chocar com o terreno rochoso, porque perde vida. Tudo bem, irmã Zilda? Que bom que você está aqui. Carol também. João, que bom que vocês estão aqui. Não podem. O evangelho não pode ser sufocado. E o evangelho não pode ser queimado pelo sol, porque não encontra raízes em si mesma. Ou em si mesmo. Não, o evangelho tem que ir além. Sair do conforto da etnia judaica, sair do conforto das igrejas, dos bancos da igreja, para ir além. Ele precisa alcançar territórios não predominantemente judaicos, precisa alcançar o endemoniado de Gerasa. E a partir do endemoniado de Gerasa, alcançar Decápolis. Isso está em Marcos capítulo 5, nós vamos estudar sobre isso. Sim, nós vamos estudar essa grande missão de Jesus ali, insuportável também, porque os moradores ali não compreenderam o reino, não compreenderam o evangelho. Expulsaram Jesus dali. Mas Jesus alcançou um homem, o endemoniado de Gerasa, que vivia preso, que vivia agrilhoado em sua existência. Mas liberto, proclamou o evangelho em Decápolis, nas 10 cidades. Veja, contra essa intenção de expandir os horizontes do evangelho, contra a intenção de ir além, de ultrapassar o mar revolto, as tempestades contrárias para alcançar o coração do Geraseno, as forças demoníacas também agem, sim, não só as forças culturais, mas as forças demoníacas se contrapõem à intenção de, para além dos limites territoriais, étnicos, culturais do judaísmo, ir além, para os povos predominantemente gentios. Sim, vejam as palavras de Jesus ao mar. Palavras que ele disse ao próprio mar. E vamos comparar as palavras que ele disse ao mar na cena do capítulo, que encerra o capítulo 4, com a cena de Jesus na sinagoga em Cafarnaum, no capítulo 1 de Marcos. Quando ele chega na sinagoga, já logo aparece um endemoniado, e os demônios dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?" Vejam as palavras. "Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." E sabe o que Jesus disse? Mas Jesus o repreendeu dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Cala-te e sai desse homem. Diante da cena do caos, das tempestades contrárias, dos ventos contrários, Jesus, quando foi importunado pelos discípulos, porque ele estava dormindo na polpa do barco, ele repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te, emudece", ou "cala-te". As palavras são semelhantes. Vejam que as forças que estavam contrárias não eram só forças da atmosfera, dos ventos contrários. Forças demoníacas estavam por trás daqueles impedimentos que estavam ali naquela grande travessia. Não eram só os problemas atmosféricos, climáticos, que atrasavam o projeto maravilhoso de expandir os horizontes para além da etnia de Israel, mas as forças demoníacas. Irmãos e irmãs, anunciar o evangelho na nossa cultura contemporânea não é simples. Há forças demoníacas que querem impedir. Não é simples, mas para além do conforto do templo, dos templos da nossa igreja, nós temos que anunciar o evangelho para os ouvidos que não ouviram o evangelho. E nesse tempo
tempo contemporâneo, chamado de tempo líquido, pós-moderno. Não é simples. Mas uma coisa eu sei, não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós temos que ter a coragem de assumirmos cada página da Sagrada Escritura. Comemoramos no sábado os 503 anos da Reforma Protestante. A Beth até pediu para eu gravar alguma coisa sobre isso. Sim, 503 anos da Reforma Protestante. Quando você vai estudar a vida de Lutero, você vai perceber que em 1521, na Dieta de Worms, diante dos estamentos imperiais, Lutero, sabe o que ele fez? Ele disse assim, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Nós temos que ter a coragem de Lutero, o reformador, para assumirmos essa grande travessia do anúncio a Decápolis, através do endemoniado de Gerasa, o anúncio para além dos territórios judaicos, além do nosso próprio conforto, a coragem de assumirmos cada página da Sagrada Escritura para o anúncio do Evangelho. Há forças climáticas, atmosféricas que querem atrapalhar esse caminho. Mas há forças demoníacas que se unem a estas e que tentam atrasar a evangelização. Nós temos que estar conscientes disso. Mas Jesus, por exemplo, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade. O vento se aquietou, acalma-te, emudece e fez-se completa bonança. Os pescadores experientes que estavam nesta cena estavam preocupados. Sim, viram as suas vidas ameaçadas por causa da força das ondas que se arremessavam no barco. Sim, as águas começaram a encher o barco e eles foram despertar Jesus. Olha que coisa interessante. Temos que contrastar esses dois rostos. O rosto dos discípulos e o rosto de Jesus. Eles estavam desesperados. Porque, vejam, pescadores experientes que conheciam o mar. Desesperados, as águas se arremessando, as ondas se arremessando. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava dormindo na polpa do barco com um travesseiro. O Evangelho de Marcos faz questão de mencionar esse travesseiro. Ele estava dormindo, tranquilo. Mesmo diante das forças das ondas, tranquilo, como o semeador que semeou a semente. Vocês se lembram dessa parábola? Ele semeou a semente e foi dormir. Os que trabalham na terra sabem disso. É necessário dormir, ter tranquilidade. Não permitir-se ser dominado pela ansiedade. Uma hora aquela semente vira espiga. Ela vira erva, depois espiga, depois um grão cheio na espiga. E ele, como aquele semeador que lançou a semente, foi dormir, ele tinha lançado a semente. Ele proclamou o Evangelho, agora ele estava descansando como ser humano. Veja que a humanidade de Cristo aparece e a sua divindade também, porque os pescadores o acordam de seu sono humano e ele, em sua humanidade e divindade, repreende o vento dizendo: acalma-te, emudece. E os ventos são aplacados, são controlados pela força de suas palavras. Estava ali não só aquele que o paralítico faz levantar, os cegos enxergarem, os mudos falarem, os leprosos serem purificados. Estava ali alguém que, com sua voz, acalmava o mar. Eu sei que os discípulos repreenderam Jesus, outras vezes também. Sim, na passagem do fluxo de sangue, da mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, nós vamos estudar isso. Sim, eles repreendem Jesus, porque Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? Vês a multidão que te aperta e dizes: quem me tocou? Eles repreendem Jesus na multiplicação dos pães e peixes. Dá-lhes voz de comer. E os discípulos disseram: iremos comprar 200 denários de pão? Eles estão repreendendo Jesus. Ou quando lá no capítulo 8 de Marcos, Jesus falando sobre o sofrimento pelo qual ele passaria.
a morte, a rejeição por parte dos escribas e líderes religiosos, Pedro o separa, chamando-o à parte, o repreendeu. Eles repreendiam, mas ficavam sempre silenciados diante da grandeza de Jesus. No meio daquela repreensão, mestre, não se te dá que morramos, não se te dá que pereçamos. Jesus se levanta, repreende o vento e acalma a tempestade. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos atravessando para o outro lado. Atravessar do lado ocidental, predominantemente judaico, para o lado oriental é encontrar-se com os endemoniados de Gerasa. É encontrar-se com os desafios da gentilidade, com os horizontes novos. Sim, e encontrar com os horizontes novos é encontrar com tempestades, com os ventos que vêm do Hermon e se chocam com o ar quente da Galileia. Tempestades inerentes, intrínsecas à condição daqueles que assumem corajosamente a responsabilidade de atravessarem para o outro lado. Temos que atravessar para o outro lado. Temos que assumir corajosamente. Temos que ir, ainda que as tempestades venham. Entrou aqui o Bruno Monjardim, meu amigo, tenho um grande respeito, um profundo respeito por ele. Ele está assumindo corajosamente o desafio de plantar uma igreja na Europa. Você já imaginou o que é isso? Já imaginou numa terra de ceticismo? Sim, ceticismo, de descrença absoluta, plantar uma boa semente em Portugal. E eu tenho certeza que vai virar espiga cheia. Tem que dormir e descansar, porque isso vai ser bênção, é uma semente que está sendo lançada para uma grande transformação em nome de Jesus. Desafios que você, nesta manhã, nesse dia tão especial, assuma a coragem de Jesus. Vamos atravessar para o outro lado. A vida requer daqueles que vivem coragem. Coragem de vivê-la profundamente. As tempestades vão vir, os ventos vão vir. Os ventos vão vir, mas nós temos que saber que nós estamos no barco. E dentro desse barco, Jesus está na polpa, dormindo, ensinando para a gente o maior exemplo da vida. Dormir na polpa, no travesseiro. Para viver bem, tem que aprender com Jesus a lançar a semente e dormir como semeador. Lançar, fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E dormir, descansar, crer no resultado que vai vir em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe muito o coração de vocês. Vamos orar por isso? Que bom, Bruno, que bom que você está aqui, Beth, Marise, minha tia, e a Cadine está aqui. Que coisa mais especial, minha prima. Que Deus abençoe muito a sua vida, Cadine. Você tem um coração lindo. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu coração. O seu coração é solo fértil. Que essa semente chegue aí no seu coração hoje. Transforme a sua vida, te dê potências incríveis. Você é uma pessoa muito especial, muito amada por Deus. Deus te ama muito, 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 muito. Deus te ama muito. Deus te ama de todo o coração. Não há ninguém que te ame tanto como Deus te ama. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial. Muito obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado porque o Senhor nos deu hoje, nesta manhã, uma boa semente. Eu sei, Senhor, que atravessar o mar não é simples. As tempestades vêm, mas o Senhor é aquele que aquieta, que acalma o mar. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Lelei. Que bom que o Lelei está aqui também. Deus abençoe Zilda, minha mãe. Que Deus abençoe os nossos corações, que dê um dia muito especial aí. No nome de Jesus, minha irmã também está aqui. Que Deus abençoe vocês, um dia especial na presença do Senhor. Um grande abraço. Tchau, Carla. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais.